últimas semanas falando a respeito desse tema, desse livro aqui, A Cura da Amargura, que lançamos no Brasil há algumas semanas atrás. Eu estive rapidamente no Brasil e agora estamos ao vivo aqui para a gente tratar sobre assuntos que são fundamentais para dentro desse tema sobre amargura. Sabe uma coisa interessante? A maioria das pessoas pensam que a amargura é algo que é completamente diferente. É muito comum encontrar uma pessoa, depois que a gente publicou o livro no Brasil, é muito comum eu conversar com algumas pessoas e essas pessoas dizerem que, olha, depois que eu li o livro, eu, na verdade, fiquei impressionada porque eu entendi o quanto eu tenho de amargura. O quanto que isso está travando a minha vida, tá parado a minha vida, aliás, para a minha vida na esfera profissional, até profissional, né, familiar, relacionamentos, etc. Porque a gente tem uma ideia diferente sobre aquilo que é amargura e é sobre isso que nós vamos conversar, nós vamos tratar hoje aqui. Maravilha? Bom, vamos lá. Quero ler mensagens de vocês, perguntas. Vamos ter um tempo de bate-papo, um tempo de conversa aqui muito boa. Estou com o pessoal aqui, Darwin, Israel e a Carla também. Daqui a pouquinho, antes de encerrar, vou mostrar eles para vocês aqui. Tá bom? Maravilha? Deixa eu dar um abraço para todo mundo que está chegando aqui, ó. A Erlaine, um abraço para a Erlaine, para o João, para o André, Rosicléia, Silene, outra Érica aqui, um abração para a Érica, ó, vou mostrar o Israel daqui a pouquinho aqui, Érica. Um abraço para o Bruno, Hércules, para todo mundo que está chegando aqui. Bruno pergunta, vai chegar a Portugal para venda? Vai chegar. Logo, logo vai estar à disposição aqui em Portugal também. Aliás, vai estar à disposição aí em mais de 100 países, através de algumas plataformas, dentre elas a Amazon também. Por enquanto, no Brasil está disponível, mas logo logo chega cá em Portugal também. Maravilha? Enquanto isso, 2 minutinhos a gente já inicia o que eu quero conversar com vocês, que eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite transformadora em vários aspectos. Você vai se surpreender com algumas coisas que eu vou abordar contigo aqui. Mas enquanto eu ajeito alguma coisinha aqui ainda, vou pedir um favor, que você compartilhe com pelo menos 3 pessoas na sua rede social. Independente de qual rede social que você esteja, nós estamos pelo menos aqui em 4 ou 5 redes sociais, compartilha com pelo menos 3 pessoas que você entende que vai ser importante, ok? E eu já inicio o nosso bate-papo. Alguém está acompanhando no Face? Tranquilinho? Tá tranquilo? Vou ir lá pra cá. Se a gente for pra esquerda. No Face. Vamos lá então? Já compartilharam? Tudo compartilhado aqui ou não? Então vai, eu já estou com o meu livro aqui. Inclusive, aqui, na verdade, aqui em Portugal, a gente tem alguns exemplares ainda, que a editora me enviou. A gente tem alguns exemplares, a gente vai deixar lá no nosso espaço à disposição. Provavelmente, ainda preciso verificar quantos exemplares nós temos aqui. Tá bem? Vamos lá. Daqui a pouco eu mando mais abraços. Vou responder algumas perguntas que nos enviaram, perguntas importantes. Mas eu quero começar falando sobre o porquê que, na verdade, eu escrevi esse livro aqui, em que momento que eu escrevi o livro. Eu começo falando aqui na página 7 sobre o momento que eu estava passando quando eu resolvi escrever a respeito. Só lembrando que nós estamos aqui em várias redes sociais, então por isso que eu olho às vezes por essa câmera também e tal, ok? 2 anos aí sem entrar ao vivo, praticamente, né, sem entrar ao vivo, sem estar em lives, quase 2 anos aqui, voltando agora, a partir da semana que vem eu inicio live todos os dias em alguns horários específicos, sobre temas específicos que eu geralmente trato com vocês aqui, principalmente referente agora a aquilo que nós chamamos de síndrome do impostor. Depois eu vou falar mais a respeito, mas vamos começar a falar sobre a cura da amargura de maneira bem específica. Qual é o momento que
que eu resolvi escrever a respeito disso e, e resolvi tratar desse assunto, expor. Na página 7 aqui, como eu estava dizendo, eu falo sobre no ano da minha amargura, ok? Então eu escrevi esse livro aqui, especificamente 2024, claro que eu trago situações de bem antes, durante o período mais difícil da minha história. É aí que eu falo sobre algumas coisas que eu estava passando nesse tempo, nessa época, e não tenho nenhum problema em expor dificuldades, problemas, claro que não de maneira específica, mas não tenho nenhum problema em, uh, em expor o fato de eu estar passando por dificuldades assim, ok? Por lutas internas, por lutas externas. Não há nenhum problema nisso, né? Eu digo isso porque muitas pessoas fazem o quê? Elas pensam que o fato de você ter uma vida, uma relação com Deus, o fato de você ter esse cuidado, esse estudo ou capacitação, ou ser profissional da área de saúde mental, por exemplo, você faz o quê? Você está perfeito, você está tudo bem, está tudo ótimo, você não tem problema, você não passa por dificuldades, você nunca vai ter crises interiores, nunca vai ter problemas interiores realmente, nunca vai passar por depressão, ansiedade, nada. E o fato é que não é isso. Então eu começo falando que no momento mais difícil da minha história, e olha que eu tive momentos complicados aí, nesses tantos anos aí, né? Não tantos anos de vida assim, não vou me entregar aqui, mas nesse momento eu resolvi escrever a respeito da cura da amargura. Por que isso é importante? Eu deixo claro isso aqui no livro. Porque no momento que a gente está passando por dificuldades emocionais, por crises às vezes existenciais, é o momento em que o nosso verdadeiro caráter ele vai entrar em ação. A gente não tem como escolher, nós não temos como escolher o que vai acontecer conosco. Você não tem como escolher se pessoas vão frustrar você. Não tem como escolher se pessoas vão te trair, não tem como escolher se pessoas vão te maltratar, não tem como escolher se as coisas vão dar errado lá fora. Grande parte das coisas que acontecem conosco, nós não escolhemos. Nós não temos poder de mudar muita coisa. Agora está tendo guerra em vários lugares, nós não temos o poder de mudar certas coisas. Não tendo o poder de mudar certas coisas e não tendo o poder nós escolhermos outras, nós podemos escolher o que nós vamos fazer com aquilo que nos acontece. Há muitos anos eu digo o seguinte: experiência não é aquilo que acontece a uma pessoa, mas é o que essa pessoa faz com aquilo que lhe acontece. O que é que eu resolvi fazer então com aquilo que me aconteceu? Eu resolvi desfocar, tirar o foco da minha dor, tirar o foco das minhas perdas, tirar o foco da ferida que estava incomodando, para que eu pudesse olhar um pouco de fora, entender isso e encontrar uma maneira de outras pessoas também serem beneficiadas com aquilo que eu comecei a entender. Então a primeira lição fica dessa forma. A questão não é a dor que você está passando ou que você passa. A questão é o que você faz com essa dor. Esse é o grande ponto. Ah, mas você não sabe a dificuldade que eu estou passando. Olha, não interessa qual é a dificuldade que você está passando. A questão é como você vai reagir a essa dificuldade. Esse é o ponto. Porque o desespero, dá vontade de desesperar, ficar jogado numa cama. Eu fiquei alguns meses, tomei remédio. Tudo isso é muito complicado, é muito difícil. E só quem está passando sabe da dor, sabe do peso que é isso, sabe como o coração realmente fica ruim, como a gente fica sem força, parece que as conexões neurais não funcionam muito bem, a gente não consegue pensar, planejar, sonho vai embora. Mas como eu vou reagir racionalmente naquele momento? Vai mostrar alguns traços do meu caráter. Essa é a grande questão. Então, eu deixo bem claro que eu comecei a escrever no pior momento. Não foi no melhor momento. Não foi quando tudo estava bem. Dá para você produzir algo muito bom, que vai ser útil para a sua vida e outras pessoas quando tudo está ruim. Porque é fácil ajudar quando tudo está bom. É fácil a gente fazer as coisas para o outro quando tudo está bem dentro de nós, não é verdade? Como as pessoas geralmente fazem? Sobrou dinheiro, ela ajuda. Não sobrou, ela não ajuda, ela não faz. Esse é o grande ponto. E a gente precisa se ligar em relação a isso. Porque se você ficar esperando o momento certo para fazer,
a hora vai passar. E não dá tempo de voltar. Bom, então, seguindo aqui, vou deixar bem claro o seguinte: o que é amargura? Grande parte das pessoas não entendem, não sabe o que é amargura. Elas associam amargura à tristeza, ao mau humor, temperamento às vezes mais melancólico, semblante fechado. Enfim, pensa numa pessoa amarga. Você vai pensar nisso geralmente. Vai pensar numa pessoa carrancuda. Só que a amargura não é isso. Por isso até que eu falo aqui, tem um capítulo aqui que eu falo sobre o amargo, gente boa, né? A pessoa que é amarga, mas é gente boa pra caramba. E tem muita gente que tem amargura no coração, mas é super gente boa aí fora, porque a amargura não tem a ver com cara fechada, não tem a ver com viver uma vida esboçando tristeza, fechado, carrancudo, que dá palavras e respostas atravessadas a todo momento. A amargura não é isso em si. E é aí que as pessoas não entendem, é aí que talvez você não entenda, que essa raiz de amargura talvez esteja sendo brotado dentro de você, está crescendo dentro de você e você não está percebendo. Porque você acha que é algo normal. Olha, eu não sou uma pessoa amarga, por quê? Porque eu dou risada, porque eu saio, porque eu trabalho, porque eu faço as coisas. Então eu não sou uma pessoa amarga. E não é isso. A amargura não é isso. Se eu fosse definir aqui, eu vou resumir para você, né? Eu trago definições psicanalíticas, psicológicas, faço aqui conexões neurocientíficas e bíblicas no livro em relação à amargura. Mas para resumir e trazendo de uma forma bem simples, a amargura é o acúmulo de frustrações e sentimentos negativos que nós temos dentro de nós. Esse acúmulo vai acumulando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando, e isso brota uma raiz, que eu chamo de raiz de amargura, que eu gosto dessa terminologia bíblica, raiz de amargura, e quando a gente para perceber o que acontece, nós estamos lá colhendo frutos, porque a raiz gera um tronco, a árvore, depois folhas e frutos. E a amargura começa a ficar externo depois, começa a influenciar a nossa vida em todas as áreas, inclusive a profissional, inclusive a vida financeira. Então, a amargura não é isso essencialmente, essa tristeza básica. Página 29 aqui, quero pegar trechos aqui também. Olha só, nesse capítulo aqui, na página 29, eu falo sobre é amargo, mas é gente boa. Na verdade, a amargura é como uma fruta de aparência atraente por fora. Por fora, parece perfeita como todas as outras do cesto. No entanto, quando é provada, o amargor se revela. Presta atenção nisso aqui. Contaminando quem ousa experimentá-la. Da mesma forma, pessoas amargas nem sempre são identificadas à primeira vista. Somente quando os relacionamentos se aprofundam, esse amargor oculto vem à tona. E muitas vezes ficamos surpresos ao descobrir que uma pessoa aparentemente sorridente, meiga e educada pode carregar um amargor tão profundo. Uau! Muitas cenas me veio à mente quando eu escrevi isso. Pessoas que eu convivi que eram muito legais, assim, pessoas meigas, gente boa, sabe? Um sorriso, sabe? Uma pessoa agradável quando chegava nos ambientes e tal. Mas quando todas as pessoas que se relacionaram com essa pessoa, por exemplo, todas as pessoas sentiram o amargor depois. Por fora tá linda, tá bonita, mas por dentro tá amargo. Mas só dá para perceber quando aprofunda. Só dá para perceber quando você se relaciona profundamente com essa pessoa. Você só vai perceber a amargura que há dentro do seu coração, ou se há na sua vida, quando você parar para fazer uma reflexão introspectiva, começar a olhar para dentro de si, começar a olhar aquilo que está acontecendo através de você. Enquanto não fizer isso, você vai achar que está tudo bem. Não, me relaciono com as pessoas, eu trabalho, não estou deitado numa cama aí jogado e tal. Não, eu estou vivendo. E olha só, as pessoas vêm na minha casa, eu vou na casa delas, eu vou para a igreja, eu trabalho, estou aí. Mas tem muita coisa que fica escondido, muitos sentimentos que ficam escondidos, que são reflexo dessa amargura.
Por mais que tente agradar ou fazer o bem, nunca será o suficiente para a pessoa que tem uma amargura no coração. Você conhece a pessoa? Ou você se enquadra em ser uma pessoa que sempre está insatisfeito com tudo? Vamos lá. Há uma diferença entre você estar insatisfeito e estar inconformado. São duas coisas diferentes. Inconformado é você não ganhar a forma. Romanos 12 vem falando sobre não ganhar a forma desse mundo. Ok? Então eu não vou ganhar essa forma. É outra coisa. Mas insatisfeito é a pessoa que não consegue encontrar alternativas para melhorar, para resolver, resolver, resolução. Vou usar essa palavra aqui. Tem gente que é muito bom em encontrar o problema, mas não apresenta a solução. É porque aconteceu, é porque deu errado, é porque fulano fez, é porque fulano falou. Tá bom, mas e para resolver o problema? Minha filha entrou aqui também na live, a Bia. Vou perguntar para a Bia aqui, ó. Quando a Bia vem conversar comigo sobre uma situação, o que é que eu falo? Vamos resolver ou vamos reclamar? Existem dois tipos de pessoas, né, Bia? Dois tipos de pessoa. Aquelas que criam problemas e aquelas que resolvem problemas. A amarga cria problema. Para. Você precisa entender o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou falando de criar problema, eu estou falando de você desenvolver algum problema por aí. Criar o problema. Pensa num bebê, uma criança, está criando. Tem gente que pega o problema, nina o problema, alimenta o problema, cuida do problema, que o problema ele torna-se uma muleta, uma desculpa para a pessoa reclamar da vida, uma desculpa para a pessoa não confiar em si própria, uma desculpa, aí entra a síndrome do impostor, né? A pessoa, na verdade, ela nunca se sente preparada para melhorar, para avançar, então ela fica criando, alisando aquele problema ali ao invés de resolver. E já vou falar tem três tipos de posições práticas que a gente pode tomar diante de qualquer problema que tem. Então pare e reflita a respeito disso. A amargura tem a ver com esse posicionamento todo. E não simplesmente com a aparência. E ninguém nasce com amargura ou ninguém nasce amargo. Ninguém nasce dessa forma. Ninguém nasce desse jeito. Vou fazer uma pausa aqui de um minutinho para o seguinte. Tem algumas perguntas aqui. Aí a gente vai interagindo com o conteúdo aqui do livro, no caso, hoje, e com algumas perguntas. Tem duas perguntas interessantes aqui que eu vi. Deixa eu buscá-las novamente aqui. A Lu, tudo bem, Lu? A Lu perguntou o seguinte, tem uma outra pergunta na outra rede social. Só lembrando novamente que nós estamos em várias redes aqui, ok? Então por isso que eu olho para cá, às vezes para cá, e enfim. Mas a Lu perguntou o seguinte, ó. Qual a diferença da amargura e da depressão? Boa pergunta. Vamos lá. Amargura é, de maneira nem um pouco técnica, mas de uma maneira mais direta e bem prática, amargura é esse acúmulo de sentimentos ruins. Amargura é o acúmulo das frustrações e etc. Ok? A depressão é quando essa amargura ela fica sendo alimentada. Aí a depressão ela é um ponto final, vamos dizer assim. Certo? Então a amargura pode te levar à depressão. A amargura é uma ferramenta que pode te levar à depressão. Por quê? Porque a amargura ela vai ajudar você aí, ou vai levar você a ficar alimentando todos esses sentimentos ruins. O caminho que eu sempre faço, né, para chegar à depressão é o seguinte: a expectativa gera frustração. A frustração gera culpa. A culpa gera medo. O medo gera ansiedade. E isso vai se repetindo, Aqui você está o quê? Você está na bolha da amargura aqui. Isso se repetindo, sendo alimentado ou retroalimentado, vai causar uma pressão muito grande em você. Isso vai causar uma pressão muito grande em você. E essa pressão interna muito grande gera a depressão, que é uma panela de pressão que no Brasil vocês usam muito aí para fazer feijão. É uma panela cuja pressão é gerada internamente, ok? Para cozinhar ali, né? Para cozinhar o feijão, no caso. E depressão é isso. Então, a amargura leva à depressão.
Essa é a diferença básica. A amargura faz parte do caminho que leva à depressão. A Judite, tudo bem, Judite? Um abraço pro Joel aí também, ó. A Judite colocou aqui, ó, a pessoa amarga não quer resolver o problema, porque ela fica sem motivo para reclamar. Boa, boa, exatamente. A pessoa amarga. E olha, vou falar já, daqui a pouco eu vou falar sobre conviver com pessoas amargas. Difícil. A pessoa que só reclama. Né? Não há problema em você apontar, tem um problema, tem esse problema e tal. A questão é ficar só no apontar o problema e não trazer a solução. Tem pessoas que nem se indignam por causa do problema, ela só quer apresentar o problema. Tem problema, tem problema. Eu lembro que uma vez eu morava na Bahia e teve um camarada que chegou. Na época ele era financeiro da organização lá. Ele chegou para mim, eu fiz uns cortes de custos e tal, né? Numa base nossa, na Bahia. Aí ele falou assim, Tô, mas a gente não pode cortar tal coisa, porque vai cortar isso aqui e tal, para o pessoal lá, uma parte de recursos que ia para alimentação e tal. Falei, cara, a galera lá tá consumindo demais aí essa parte do recurso, não tem necessidade disso, né? A gente precisa cortar esse recurso, sim. Aí ele disse assim, não, a gente não pode não, isso é um absurdo fazer isso com eles. Aí a minha pergunta foi assim, ah é? É um absurdo? Então tá bom. Qual é a solução? Você vai pagar a conta? Não, não sei. Não sei como é que vai fazer, mas não pode cortar. Peraí, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Eu não posso cortar o recurso que eu invisto naquilo ali, porque, na sua opinião, tá errado cortar, mas qual é a solução para isso? Como é que se resolve? Você paga a conta? Não. É isso. Entendeu? Tem pessoas que só sabem apontar o problema, mas não sabem trazer a solução. E se eu sei falar o problema, como é que eu não sei um tipo de solução, então? O que a gente precisa fazer é identificar problemas, mas identificar soluções. Buscar, no mínimo, buscar alternativas para soluções. Porque senão, fica como a Judite colocou aqui. A pessoa fica alimentando, alimentando, alimentando só, e ela ganha uma razão de viver. E a razão de viver é reclamar. Porque enquanto ela está reclamando, ela está dizendo que o mundo é injusto com ela. Aí ela se torna vítima. E a vítima não arregaça a manga e vai trabalhar. Não arregaça a manga e vai fazer. A vítima fica se guardando. A vítima ela fica se protegendo, se autoprotegendo aqui. E quando isso acontece, a vida não caminha. A vida não vai. Como a Judite colocou, ela anda em círculos. Esse é um grande ponto. Então, fica ligado em relação à sua própria vida, porque isso pode ser um sinal de que a amargura está instalada. Ficar sempre remoendo a mesma coisa, o mesmo problema e não apresentar soluções para isso. E eu já vou falar aqui sobre 3 formas de você agir em relação a um problema que acontece, ok? Mas o fato é que ninguém nasce amargo. Ninguém nasce amargo. As pessoas se tornam amargas. Na página 38, eu falo sobre essa questão. Vou abrir aqui para vocês, ó. Aqui, ó. A pessoa amarga. Ninguém nasce amargo. Ninguém vem ao mundo já sendo uma pessoa amarga e ressentida. Amargura é algo que se constrói ao longo dos anos. Se a amargura é o acúmulo de frustrações, decepções e o acúmulo de sentimentos ruins, negativos, então isso vai acontecendo na jornada da vida. E aí vai se construindo a amargura. Essa amargura nasce da incapacidade de lidar com a raiva, com a frustração, com a tristeza, com a irritação, ou seja, com todos os sentimentos negativos. Olha, não se iluda pensando que você vai aprender a fórmula mágica para não ter sentimento negativo. Eu vejo na internet o pessoal falando cada coisa. Gente do céu, o mundo real passa longe. Porque no mundo real você fica pé da vida, fica cabreiro, fica bravo, fica irado. No mundo real você quer pegar uma panela e dar na cabeça de alguém. No mundo real é assim. Em algum momento você vai ficar irado com você, vai ficar irado com os outros, com o sistema, com situações, com circunstâncias. Em algum momento você vai ter sentimentos ruins, decepção, frustração. Naquele momento você sentiu um cheiro. Agora, e aconteceu aquela circunstância. Então, aquela situação ruim ficou associada a esse cheiro. E agora você sentiu o mesmo cheiro. 20 anos depois. Que acontece o quê? Na hora,
o seu subconsciente, ele traz para a consciência, ele tira da caixinha e coloca aí na área de trabalho da sua cabeça, da sua mente, a situação que ocorreu. E olha, e o mais impressionante é que é normal você ter o mesmo sentimento, às vezes ruim ou bom, daquele momento que você passou há 20 anos atrás. É normal isso acontecer. É como se você sentisse a mesma dor, aquela cutucada, aquela pontada. É o gatilho. E conforme a gente vai entendendo quem nós somos e nos conhecendo melhor, como é que funciona a nossa mente, fica mais fácil para a gente tomar decisões. E ó, fica muito mais fácil para a gente superar os problemas emocionais que acontecem. Porque você não tem como se livrar da dor. No sentido de que eu não tenho como ficar blindado para não sentir dor. Mas aí, conforme você conhece, você está preparado, você consegue lidar com essa dor de forma racional, ao invés de forma da maneira sentimental. Então aqui, as pessoas não nascem assim. E elas vão desenvolvendo esses gatilhos com o passar do tempo. Na página 40, eu falo sobre 3 atitudes, isso aqui é espetacular, espetacular o que está aqui na página 40. 3 atitudes em relação a qualquer problema que aconteça na sua vida. São 3 tipos de decisões que você tem que tomar, ok? Das 3, uma delas você tem que tomar. Então vamos supor que aconteceu um problema, um grande problema na sua vida. A primeira atitude é resolve. Aí tem um amargo lá. A pessoa amarga não vai resolver. Mas quando você não tem essa amargura no coração, não da boca para fora, porque falar eu não tenho amargura é fácil. A questão é o estilo de vida que você desenvolve. Você pode ser chato pra caramba e não ter amargura. E pode ser super legal e ser uma pessoa amarga. Mas a primeira atitude é resolver. Aconteceu o problema? Vou resolver. Aconteceu a frustração? Eu tenho que resolver. Dá para resolver? Essa é a pergunta. Dá. Então vai lá e resolve. Dá para resolver? Não, não dá para resolver. Então pronto. Se não dá para resolver, são 3 tipos de atitude. Tem coisa que não dá para resolver, mas tem coisa que dá. Se dá para resolver, vai lá e faz. Ponto. Mas o que grande parte das pessoas fazem? Elas vão e resolvem? O que dá para resolver? Não. Ela joga para frente, joga para frente, joga para frente, joga para frente. Aí, né, agora não, depois, não tô muito legal para resolver isso agora. Agora eu tô cansado, agora eu tô isso. E arruma 1000 desculpas para aquilo que dá para resolver. Se dá para resolver, vai lá e resolve, vai lá e faz. Tá nas suas mãos, tá no seu controle, vai lá e resolve isso. Mesmo que seja chato, ruim, que traga dor. Eu costumo dizer o seguinte: se tem que sofrer, vai lá e sofre logo. Tem que doer, vai lá e dói logo. Não fique enrolando. Porque vai doer agora ou depois vai doer. Então vai lá e já se ferra logo, pronto. Já que vai se lasca logo. Ponto. A verdade é essa. Vai jogando para frente, vai piorando a situação. Esse é o grande ponto. Em tudo da nossa vida, dá para resolver, vai lá e resolve. Ponto. Agora, tem coisas que não dá para resolver. Tem coisas que não dependem de você, depende da outra pessoa às vezes. O que não depende de você, dá para superar? A pergunta é. Não dá para resolver então. Ok, então não dá para resolver, deixa a primeira de lado. Vamos para a segunda. Não dá para resolver, mas dá para superar? O que é superar? Superar não é resolver. Eu vejo o pessoal na internet vendendo a ideia de superação como se superação fosse resolver. Não. Superar é você colocar de lado e seguir a sua vida. É aquilo ali, não foi resolvido porque não depende de você, só que você segue a sua vida porque aquilo ali não vai interferir mais na sua vida. Por exemplo, uma pessoa fez um mal para você. Você não consegue resolver a situação dela. Então, deixa ela de lado, corta o vínculo, corta o relacionamento e segue a sua vida. Pronto. Não dá para você resolver, depende da pessoa também. Como é que você vai resolver? Não tem como. Entende? Então, primeira pergunta. Dá para resolver? Não, não dá. Ok. Então, segunda pergunta. Dá para superar? Dá. Então, deixa de lado, segue a vida. Ah, não dá para superar. Então, vem a terceira. A terceira forma de lidar. A terceira forma de lidar é... Vamos lá. Dá para resolver? Não dá. Dá para superar? Não dá. Então, aprenda a conviver. Tem algumas dores na nossa vida que a gente vai ter que aprender a conviver. O mundo real é esse. O mundo de faz de conta, de fábulas,
O mundo de grande parte da internet diz que você consegue resolver tudo e fazer. Não, tem coisa que você não vai conseguir resolver e não vai conseguir nem superar. Vou dar um exemplo prático. Uma pessoa que amputou uma perna, ela consegue resolver? Não consegue. Ah, mas ela coloca uma perna mecânica, mas não é a perna dela mais. Não dá para resolver. Acabou. Vai dar para superar, deixar de lado e não tem como ela deixar de lado isso aí. Porque todos os dias que ela acorda, ela olha e não vê a perna. Ela vai querer fazer algumas coisas que ela não vai conseguir. A vida vai ser limitada em vários aspectos. Isso é fato. Amputou uma perna, é fato. Então ela vai ter que aprender a conviver com essa dor. E como é que ela vai conviver com essa dor? Ressignificando, dando um outro significado para isso. Ela pode transformar essa dor. O livro aqui, por exemplo, é uma maneira que eu tive de ressignificar a minha dor. Quer dizer, toda essa dor, toda essa frustração, tudo isso ruim ganhou forma de páginas para que essas páginas pudessem ser ferramentas para ajudar na transformação da vida de pessoas. Tem coisas que você não vai resolver, tem coisas que você não vai conseguir superar. Então, aprenda a conviver com essa dor. Aprenda a conviver com certas dificuldades. Pare de criar a expectativa de que tudo vai ficar bem, tudo vai se resolver, tudo vai de uma hora para outra. Eu acredito, eu estou orando aqui, eu acredito que Deus vai fazer um milagre, vai resolver tudo e eu vou viver como Alice no País das Maravilhas. Eu vou viver só florzinhas, rosas, que bênção, ai, vai ser tudo. Pare de conviver, pare de criar essa expectativa, porque isso retroalimenta as suas frustrações e retroalimenta a sua amargura. Eu vejo o pessoal fazendo orações aí, o pessoal que de igreja, e fica naquele desespero, orando, porque Deus tem que converter o marido, porque senão, e ela fica alimentando a amargura no coração dela. E não aprende a conviver com certas questões que são ruins mesmo. Ah, mas não é assim. É assim. E biblicamente também é assim. Você vai ver Paulo falando que ele tinha um espinho na carne. Você vai ver ele falando sobre situações da própria saúde dele que ele tinha que aprender a conviver. Você vê Paulo falando aos filipenses, dizendo: eu aprendi a viver sob qualquer circunstâncias, boas ou ruins, eu aprendi. E é isso que a gente tem que fazer, aprender a conviver com certas situações. Aí a gente começa uma transformação em relação a essa amargura. Porque senão você está alimentando a amargura no coração sem perceber. Você está achando que é uma pessoa super de fé porque jejua e ora todo dia para resolver o problema. Mas na verdade está o quê? Alimentando a amargura. E quando você alimenta essa amargura, você transforma a forma de viver. Olha uma das coisas que a pessoa que alimenta a amargura no coração faz. Isso aqui eu vou falar para você. Olha, isso aqui é pesado. Conviver com pessoas que fazem isso aqui é um negócio assim, uau, violento. Página 44. A distorção da realidade é uma característica de pessoas que enfrentam dificuldades em lidar com a verdade ou em aceitar as coisas como elas realmente são. A pessoa, quando começa a alimentar essa amargura sem perceber, ela distorce a realidade. O título aqui é A Realidade Distorcida. Ela cria um outro mundo, porque ela não quer enfrentar o que é real, o que é mundo real. Tem coisas que eu também não gostaria de fazer. Tem coisas que eu não gostaria de me envolver. Tem pessoas, situações que eu não gostaria também, mas essa não é a vida real. A grande diferença de uma criança ou adolescente, né, dessa infantilidade para a vida adulta, para o adulto de verdade, uma grande diferença é essa. A criança vai sempre fantasiar que as coisas vão dar certo na vida dela. O adolescente, ele vai, por pior que esteja, ele vai fazer: eu consigo fazer tudo. Ele não pensa nas consequências, em nada. A vida adulta, não. A vida adulta, não. O adulto de verdade, e tem muito marmanjo de 30 e tantos anos que não é adulto ainda. É infantil. Você vê, tem um vídeo que a gente postou nas minhas redes sociais hoje. Eu até perguntei, isso daqui que é o mundo atual, né? Isso aqui que é... e de um rapaz jovem falando que vestindo de Bob Esponja, mostrando as coisinhas do Bob Esponja, que eu tô no marmanjão. A questão não é o Bob Esponja.
A questão é eu querer viver uma vida criada na imaginação ao invés de viver a realidade. E na vida real, o mundo não é justo. Na vida real, o mundo ele não vai premiar as pessoas que trabalham bastante. Tem uma frase, eu gosto muito do camarada que fala essa frase, mas essa frase eu não concordo. A frase é a seguinte: o trabalho devolve. Trabalhe bastante porque o trabalho devolve. Trabalhe bastante que você vai. Se você trabalhar bastante, não vai. Você tem que trabalhar certo, de maneira estratégica, da maneira correta, tem que usar a cabeça. Não é o trabalhar muito. O trabalho nem sempre devolve. Tem muita gente que se arrebentou de trabalhar, que fez tudo certinho e tal, e se ferrou. Ah, se você tiver fé em Deus, vai dar tudo certo. Não vai. Tem um monte de gente que tinha fé em Deus, foi levado, levado na cova dos leões, foi jogado no Coliseu, por exemplo. A vida real é essa, gente. Agora, eu tenho que aprender a responder à vida real. Mas para eu responder à vida real, eu tenho que cair na real e não distorcer, como eu falo aqui na página 44. A distorção da realidade é uma característica de pessoas que enfrentam dificuldades em lidar com a verdade. Você consegue lidar com a verdade? Com a realidade? Ou ainda é o tipo de pessoa que fica sempre procurando uma situação para não encarar a realidade? Então, existem esses três tipos de formas, essas três formas de você reagir a uma dificuldade, a um problema, a uma frustração, uma dor que você passou ou passa. Resolve, supera ou convive? Faça essas três perguntas. Faça a primeira. Não dá para resolver? Supera. Não dá para superar? Então aprenda a conviver. Ressignifique. Aprenda a conviver. E assim você vai enfrentar a realidade ao invés de criar. Olha, conviver com uma pessoa que cria, distorce a realidade, meu Deus do céu. É um negócio de outro mundo. Não é fácil, não. Existe aqui, olha, eu falo sobre algumas características, né? Eu falo sobre a percepção da amargura, e aí eu venho falando sobre o corpo, alma e espírito. Falo sobre efeitos físicos da amargura. Sabia que existem efeitos físicos, clínicos mesmo? Amargura, olha só, que interessante. Só vou passar rapidinho aqui na página 48, que diz assim, olha, segundo muitos médicos especialistas, as seguintes doenças físicas são frequentemente ligadas à amargura ou geradas por ela: artrose, úlcera, vesícula e rins, vários problemas em vesícula e rins, fígado, câncer, coração. E aqui eu especifico cada uma dessas aqui, o que é que acontece. O nosso físico, ele é impactado com a questão da amargura constantemente. E a gente precisa ficar esperto em relação a isso. Não é só a questão emocional. Não é só esse ponto que a gente precisa prestar atenção. 17 alertas. Eu não vou ler os 17, mas vou ler alguns aqui, ó, principais. Ok? Primeiro, o foco está no negativo. Você acredita que tudo de ruim só acontece com você? Em vez de buscar soluções, prefere alimentar de queixas e procurar culpados? Ah, mas foi culpa dele, foi culpa sua, culpa sua. Encontrar o culpado resolve a sua vida, te deixa feliz, te traz dinheiro, faz com que você avance na vida profissional? Não. Então deixa pra lá. Ah, não, porque eu tô. Há quantos anos eu tô? 10 anos eu tô tentando tal coisa e não consigo. Tá bom. Mas e agora? O que é que você vai fazer a partir de agora? Não adianta ficar falando aquilo que aconteceu. Esse é um alerta. Ok? Vamos pegar aqui, ó. Escolhe um número aqui, ó. Quem que vai citar um número aqui? O primeiro que citar um número vai ser o número que eu vou ler aqui. Vamos lá. Coloca um número na tela aqui. 4. Número 4. Centraliza tudo em si mesmo, né? Sua autorrealização é sempre a prioridade, independente das pessoas dos outros. Quer dizer, a pessoa aqui é tudo para ela. É para ela se dar bem apenas. É para ela, só para ela, só para ela, só para ela. Uma característica de amargura, ok? É de 1 a 17, tá bom? Vamos lá. A Carta colocou aqui, a Carla colocou o número 4, a Carta colocou o número 5. Está sempre insatisfeito. Parece estar constantemente irritado ou entediado com alguma coisa. E não reconhece o que tem, mas sempre reclama por aquilo que não tem. Puxa vida. Tem gente que
não dá graças a Deus por aquilo que tem. E é impressionante como essas pessoas elas esquecem rápido do bem que aconteceu. Parece um pessoal, parece uma galera que eu já ouvi falar, não sei se já ouviu falar, um pessoalzinho que estava no Egito, atravessou o Mar Vermelho, puta milagre do caramba que teve ali, 10 pragas no Egito, atravessou o Mar Vermelho, um negócio, pô, pelo amor de Deus, imagina se atravessar o mar sem nadar, a seco, o mar abrir, que milagre é esse? Imagine só. Aí chegaram num lugar que tinha água salobra, aí começaram a reclamar. Tem gente que esquece rápido do bem que acontece. Esquece rápido do bem que você fez, da ajuda que você deu, do abraço, do socorro. Isso é natural do ser humano. Agora, a questão não é essas pessoas esquecerem rápido disso. A questão é você. Se esquece rápido. Característica de amargura. A Érica colocou o número 8. Vai ser a última que eu vou ler aqui, ó. Impaciência constante. Número 8. Número 8 aqui é impaciência constante. Age como se tudo que acontecesse ao redor fosse urgente e irritante. Quer dizer, o que seria a paciência em um resumo aqui? A paciência aqui seria a capacidade da gente entender o tempo de todas as coisas. Então a impaciência é o oposto. É a incapacidade de entender o tempo das coisas. Há tempo para todas as coisas. E tem gente que quer atropelar tudo. E uma pessoa com amargura dentro de si atropela tudo. Ela simplesmente, por quê? Porque se ela tem esse acúmulo de frustrações, esse acúmulo de sentimentos negativos, ela quer a todo momento, ela quer, a qualquer custo, ela quer acabar com esse sentimento. E atropela todas as coisas, todas as pessoas. Então essa é uma das características. Vou ler uma última aqui, que é o número 17 que o Fernando colocou. Oh, isso é pesada, Fernando. Isso é pesada. Número 17. Orgulho exacerbado. Um orgulho que se manifesta em várias esferas da vida, impedindo você de admitir erros ou aceitar ajuda. Puxa vida. É preciso repetir. São orgulhosos, são orgulhosos, são orgulhosos. Olha, existe aquele orgulho que tem a ver, na verdade, com uma autoconfiança, né? De você ter orgulho próprio, de você confiar no seu taco, naquilo que você é bom para fazer, naquilo que tem a ver com você realmente, puxa vida, eu tenho capacidade para fazer isso, vou fazer bem feito, sou bom nisso que faço. Essa é a questão boa, seu sentimento bom, seu pensamento bom a respeito de si próprio. Agora, tem gente, como o vídeo que está postado no meu canal aí, que a gente está com 400 mil visualizações agora, praticamente, tem gente que não consegue reconhecer as suas próprias falhas em momento nenhum. Mesmo que você fale, aponte, desenhe, mesmo que você monte um mapa, um organograma do erro que foi colocado, ela não vai assumir. Sempre tem um outro culpado. Orgulho. Orgulho. Você já conviveu com uma pessoa orgulhosa que ela não consegue, em hipótese alguma, pedir perdão? Uma pessoa que fala assim, olha, de maneira solta, ela sabe que ela complicou a sua vida, ela sabe que ela te ferrou, ela sabe que ela pisou na bola, mas ela diz assim, olha, se você acha que eu fiz alguma coisa, então me desculpe. Você já ouviu isso? Ou já falou isso? Sim ou não? Responde para mim aqui, ó, sim ou não? Já ouviu isso de alguém? Já soube de alguém que fez isso aí? Ou você mesmo, de repente? Sim ou não? Coloca aqui, ó. Hein? Uma pessoa que falou assim, olha, se eu fiz alguma coisa, me desculpe aí por qualquer coisa, então. A pessoa rouba a outra, dá o golpe na outra. A pessoa trai uma outra pessoa. Aí ela vira e fala assim, você acha que eu fiz alguma coisa, então me desculpe. Isso é orgulho. Isso é orgulho, meu Deus do céu. A pessoa não consegue ter consciência. E se tem consciência, não consegue admitir o próprio erro. E eu gosto da ideia de que a pessoa teve a consciência, mas não admite. Aí entra o orgulho. Ela teve a consciência do erro, mas ela não admite o erro. Orgulho. Orgulho. Pegou pesado, hein, Fernando? Ó. Mas esse aqui, ó, página 42, eu falo sobre esses 17. Existem muitos outros aqui que está linkado ao nosso dia a dia. Centralismo de si mesmo, está sempre insatisfeito, falta de disciplina, o tempo é seu inimigo, incapacidade de reconhecer o sucesso do outro.
Resiste a conselhos, assume o papel de vítima e por aí vai. São 17 alertas sobre a amargura que a gente precisa ficar ligado, precisa ficar em alerta mesmo, porque isso às vezes tem muito. Às vezes isso aí, esse conjunto de características, denuncia como é que está o nosso coração, como é que está a nossa vida emocional. É o que eu falei, tem muito amargurado que é gente boa. Muita gente que é amargurada, mas ela é super gente boa, super legal para você conversar, bater papo. Mas o estilo de vida mostra que é uma vida amargurada. Página 63. Vamos lá, se tivermos perguntas, pode colocar que eu já vou parar aqui para dar um alôzinho para vocês e responder outras perguntas. Como identificar uma pessoa amarga? Eu não vou nem... Existem vários pontos que eu coloco aqui que tem a ver com estilo de vida, tá bem? Por exemplo, eu falo aqui sobre estagnação. Né? Uma pessoa amarga, ela é estagnada, ela não avança na vida. Não avança. Ela é estagnada, parada. Ela está aí trabalhando, mas não avança. Porque uma coisa é você fazer coisas, né? Uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você avançar na vida. Avançar tem a ver aqui, você sai do ponto A para ir para o ponto B. Isso é avançar. Você está no ponto A ali, vivendo o ponto A, mas não avança. Vamos lá, vamos para a página 91 já aqui. Vamos para a página 91. E a página 91 arrebenta o coco, que é muito prático a página 91. A página 91 vem falando sobre como vencer a amargura. Vencendo a amargura. Página 91 em diante traz para a gente uma reflexão aqui que, para mim, é a principal reflexão. Então, o que eu vou dizer agora muda completamente o jogo da nossa vida. Eu vou falar sobre perdão. Tem até uma amiga que leu o livro, aí depois ela me questionou a respeito da questão do perdão. Eu fui explicar para ela o que é isso, realmente. Tá bem? Mas o perdão. Porque se a amargura tem a ver com esse acúmulo de frustrações, logo tem a ver com o outro. Não dá para desenvolver amargura sem essa relação com o outro. Mas vamos entender a questão do perdão em si. A verdade sobre o perdão. Vamos lá. Vencendo a amargura. O perdão faz parte dessa arma, ou das armas que nós temos. Porque a falta de perdão, presta atenção nisso que eu vou dizer para você. A falta de perdão mata muita gente. Mas existe um grande problema aqui. E a gente precisa resolver esse problema hoje. O problema é o seguinte. Vamos lá, de maneira bem prática. Alguém fez alguma coisa contra você. E aí você fala assim, para o meu coração ficar leve, eu preciso perdoar. Então eu vou perdoar. Preciso liberar perdão. Mas vamos lá. O que é que eu trabalho aqui no livro em relação a isso? O que é perdoar, afinal de contas? Vou dizer o que não é perdoar. Perdoar não é se reconciliar necessariamente. Tem gente que pensa que perdoar é você voltar a se relacionar com a pessoa. Tem pessoas que pensam que perdoar é esquecer do que aconteceu. Não, esquecimento tem a ver com amnésia, tem a ver com Alzheimer, não tem nada a ver com perdoar. Ok? Vamos deixar isso bem claro. Então, perdoar não é isso necessariamente. Perdoar não proporciona uma reconciliação como padrão. A outra pergunta, aliás, completando o que é perdoar, perdoar é você dar a oportunidade para outra pessoa reconquistar aquele espaço. Então você não cria um muro, ok? Você não cria um muro. Então, perdoar é você não estar criando pontes, não estar construindo pontes. Ela tem a oportunidade de construir essa ponte, mas você agora, não tem muro nenhum. Se ela quer, tô livre para que ela reconquiste isso. Apenas isso. Perdoar é isso. Ponto. Agora, quem é que eu devo perdoar? Não existe pessoas que eu não deva perdoar. O que existe é uma atitude. E eu já vou falar sobre isso. Então a resposta é desafiadora. Não há quem não mereça ser perdoado. Pois o perdão não é uma questão de merecimento, mas um reflexo de um coração que busca a paz e a generalidade. A generosidade, né? O ato de perdoar
Não se baseia, obrigado. Não se baseia em quem o outro é ou no que ele fez, mas em quem nós escolhemos ser. Então, perdoar tem a ver comigo, ok? Mas a pessoa merece, tem a ver comigo. Esse é o ponto. Então, quem é que eu devo perdoar? Qualquer pessoa. Agora preste atenção. Quem eu posso perdoar? Isso aqui ou vai tirar a venda dos seus olhos, ou vai te deixar bravo comigo agora. E não há nenhum problema se você ficar bravo comigo, tá bem? Tá pronto para o que eu vou dizer agora? Porque muita gente vive esse ciclo de amargura por causa desse erro aqui. É o principal erro que cometem, ok? Quem é que eu posso perdoar? Qualquer pessoa que reconheça seu erro e peça perdão. Se você fizer uma análise antropológica sobre qualquer prisma, qualquer situação, qualquer lugar, qualquer cultura, sempre o perdão vai estar associado a uma relação com o outro e sempre o perdão estará associado a um reconhecimento daquele que falhou e a liberação, a absolvição daquele que sofreu o dano. Se você for no judiciário, é assim que funciona. Se você for em qualquer religião que exista por aí, é assim que funciona. Então, alguém falhou, se arrepende, quer dizer, tenha consciência, pede perdão, se redime, e aí vem a consequência, vai vir automaticamente. Mas aí vem a absolvição, porque se arrependeu, pediu perdão e ponto. Então, a sistemática do perdão é assim. Vamos pensar em Deus, vamos pensar com Deus aqui. Por que existe Jesus? Por que Jesus vem? Jesus vem para perdão dos pecados. E como é que funciona hoje em dia? Você reconhece aquilo que ele fez, quer dizer, você reconhece o seu erro, pede perdão e obtém o perdão. Sim ou não? É assim que acontece ou não é? Ou você pensa que, não preciso reconhecer nada, Deus já me perdoou de qualquer jeito. Eu não preciso fazer nada, na verdade. Eu vou viver minha vida de qualquer jeito, tá tudo certo, e Deus já me perdoou e eu vou pro céu. Não tem nenhuma religião que diga isso. Ninguém fala isso. Agora, é interessante que as pessoas querem perdoar pessoas que não pediram perdão. E isso é impossível. Uma vez eu recebi uma ligação de uma mulher, e essa mulher disse assim: eu tô te ligando porque eu queria pedir perdão, né? Se eu fiz alguma coisa, né? O famoso se eu fiz alguma coisa. E dizer para você que eu também estou liberando o perdão para você. Aí eu no telefone disse: não entendi. Não, eu tô dizendo que eu quero liberar perdão para você. Eu falei: olha, acho que você está enganado, ligou para a pessoa errada, porque eu não te pedi perdão. E eu não te pedi perdão porque eu não tenho a mínima consciência de que eu fiz alguma coisa. Ué, eu não fiz absolutamente nada com você, contra você, nada, 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 nada. E se eu não fiz nada, ué, vou pedir perdão pelo quê? Por, por boa vizinhança? Por hipocrisia? Por mentira? Não. Não tenho consciência de nada disso, não pedi perdão. Ah, mas mesmo assim eu te perdoo. Olha o nível da arrogância que a gente chega quando a gente fala que a gente perdoa uma pessoa que não teve essa consciência e se teve, não pediu perdão. A gente quer absolver alguém que não quer uma possível absolvição. Olha como nós somos bons. Nem Deus faz isso com o ser humano, mas a gente faz. A gente perdoa pessoas que a gente não. Pessoas que não pediram perdão. E pessoas que não tiveram a consciência do erro que cometeram. Mas aí, você fala assim: mas como é que eu vou fazer então? Porque eu tenho que perdoar. Porque se não perdoar, eu vou guardar isso no coração. A gente só precisa mudar as palavras. A palavra não é perdão. Aquilo que fizeram contra você, se houve arrependimento e pedido de perdão, perdoe. Esteja sempre, sempre, sempre pronto a perdoar. Como o texto bíblico fala.
Agora, se não houve arrependimento e não houve pedido de perdão, o que você vai fazer é o que a Bíblia ensina, que é o quê? E se você pegar a psicologia, a psicanálise, ela vai ensinar basicamente a mesma coisa. É você não guardar isso no seu coração ao ponto de criar raiz de amargura. Essa é a questão. Consegue resolver? Não, não consigo, então deixa de lado. Ah, consigo resolver, então resolve. Lembra dos 3 conselhos que eu dei antes. É isso que eu tenho que fazer. O problema é que as pessoas elas querem liberar perdão, mas fica guardado no coração. E a primeira vez que vem na cabeça isso aí, você fica o quê? Cabreiro com isso. Porque você não aprendeu a lidar com a dor que foi causada e ficou na hipocrisia do liberei perdão. Quantas pessoas eu já tratei que falaram que liberou perdão, mas na verdade o negócio ficou ali guardado, 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 criando raiz, criando raiz, criando raiz, e uma hora estoura. Uma hora essa raiz aí vai crescer, vai transformar em árvore e essa árvore vai gerar frutos e frutos amargos. Quanta gente eu já tratei assim? Por causa da hipocrisia da ideia de libere perdão para todo mundo. Mesmo que a pessoa não falou, não se arrependeu, não pediu perdão, libere perdão para todo mundo. Se você é cristão, principalmente, libere perdão da mesma forma que Deus libera perdão. O dia que você entender que Deus está perdoando todo mundo de qualquer jeito, de qualquer forma, sem que a pessoa se arrependa, então tá bom. Aí você faz a mesma coisa. Mas enquanto você lê na Bíblia, arrependei-vos e convertei-vos, então é necessário uma resposta do ser humano ao erro que o ser humano cometeu. Para então vir a solução de Deus. Da mesma forma a nossa vida. Você não, tem um monte de gente várias pessoas aí que cometeram coisa. Por exemplo, eu já fui roubado, já fui enganado, já fui traído. E várias pessoas que nunca me procuraram depois para consertar as coisas. Eu perdoei essas pessoas, mas como é que eu vou perdoar se essas pessoas não me procuram? Não aceitou conversar? Não querem. Agora, eu tenho isso guardado no meu coração. É uma raiz de amargura. Criou raiz de amargura. Criou amargura. Criou. Não. Eu fiz o quê? Algumas eu aprendi a conviver com a dor da consequência que sobrou para mim. Tá tudo certo. Outras eu superei. Eu coloquei de lado e segui minha vida. Não faz a mínima diferença. Ixi, tô, tô andando para isso. Outras eu fui lá e resolvi a parada. Resolver, superar ou conviver. Um dos 3. Isso traz uma transformação na nossa forma de ver a vida. Exatamente porque a gente para de alimentar no nosso coração uma vida de faz de conta. E um dos principais pontos dessa questão da amargura é viver uma vida de faz de conta. Por isso que eu falo no início que parece que está tudo lindo, mas está podre por dentro. A gente quer passar uma coisa, transmitir uma coisa que não é verdade, uma sensação que é só externa e ela não é real. Esse é um ponto que a gente precisa parar, prestar atenção e transformar. Eu falo sobre isso, essa questão do perdão, eu especifico bem a questão do perdão aqui. Capítulo 8, página 91 em diante. O que é o perdão? Perdoar é reconciliar? Quem eu devo perdoar? Quem eu posso perdoar? Posso perdoar alguém que não pediu perdão? Aí eu conto uma situação que aconteceu comigo aqui também. Tem gente que quer perdoar Deus. Tem muita gente ensinando isso sobre perdoar Deus. Aí o processo para a cura da amargura, sistematicamente, como é que acontece? Enfim. E eu fecho aqui, antes de ler alguns comentários e responder algumas perguntas que me fizeram, até no privado fizeram algumas perguntas. Mas eu encerro essa parte aqui da seguinte forma. Na página 102, no capítulo 9, eu falo sobre 16 dicas, conselhos, para superar a amargura. São atitudes simples, práticas. Mas, na página 104, em diante, no capítulo 10, eu coloco um negócio aqui espetacular para você. 12 semanas para superar a amargura. Eu dou orientações práticas para cada semana, para que você tire 12 semanas para focar na sua vida
emocional e espiritual. Para você focar na sua restauração. Fazendo isso com você, você vai conseguir fazer isso com outras pessoas, ajudar outras pessoas. São 12 semanas de forma bem prática. Estou pensando até em fazer uma série aqui. Mas olha, tem coisas muito práticas aqui. Por exemplo, uma autoavaliação. Puxa, isso aqui é legal pra caramba. Muito legal. Aprendizado contínuo. Aventuras novas. Por quê? Lembra que eu abordo questões de neurociência também. Como é que funciona o nosso cérebro em relação a tudo isso? A inspiração para o livro foi vivida por você ou alguém com quem conviveu? A inspiração para o livro? Olha, vamos lá. A inspiração, vamos lá. O livro surge por causa da minha dor, ok? Ou de dores que eu tinha, que eu estava passando, atravessando, momentos difíceis, como eu falei no início. Agora, é inevitável dizer que tiveram outras pessoas que eu pensei no momento de escrever muita coisa que eu escrevi, não tenha dúvida. Teve gente que eu convivi durante anos que realmente me fez entender o que é uma pessoa amarga. Sim, teve gente que serviu como inspiração para eu escrever muita coisa que eu escrevi. Não tem a menor dúvida. Ok? Tem uma outra pergunta aqui, que é: como a amargura relaciona com a percepção de injustiça nas interações sociais? Ela vai continuar depois, mas como é que a amargura se relaciona com essa percepção de injustiça nas relações sociais? É como eu disse antes, né? O mundo, ele é injusto. E a amargura só existe por causa dessa interação nas relações sociais. Quer dizer, no relacionamento interpessoal dos outros, né? As pessoas se relacionando. Se as pessoas não se relacionarem, não tem amargura. Não tem frustração. Não tem frustração porque não tem expectativa. E assim vai. Agora, como é que a amargura se relaciona nisso? A amargura ela é fruto disso. O que eu preciso fazer agora para isso não acontecer? Bom, eu preciso escolher o ciclo que eu vou andar, as pessoas que eu vou andar, preciso delimitar melhor quem eu sou diante das pessoas que eu interajo, né? Tem um curso que eu falo sobre relacionamento A, B e C, por exemplo. Eu sempre digo isso. Tem pessoas que fazer parte do meu círculo C. Tem pessoas que vão fazer parte do meu círculo B e outras do círculo A. Agora, quando eu inverto essa ordem aí, eu crio certas expectativas de pessoas que eu não devo criar. Aí eu venho a frustração. E aí a amargura, ela vai sendo alimentada. Aí como você pode influenciar o comportamento dos indivíduos em diferentes contextos? Tem a ver com isso que eu estou dizendo, né? Se a gente se posicionar da forma correta, no lugar correto, com certeza tudo isso vai ser muito mais amenizado. A pessoa tem que reconhecer, né, e querer fazer essa mudança na vida. Com certeza, Judite. Uma pessoa amarga, se ela não reconhecer o que está acontecendo dentro dela, ela não vai mudar nunca. E aí eu vou falar para vocês o que eu sempre falo no programa Five. Se você quer melhorar, você vai se lascar. Se quer melhorar, você vai se lascar. Melhorar a sua vida espiritual, vai se lascar. Você quer melhorar a vida emocional, vai se lascar, vai ter problemas. Como assim? Vida espiritual, emocional e tal, a gente tem que procurar transformar, não melhorar. Transformar. Transformar. Se nós estamos passando por essas situações, tem que transformar. Ah, eu tô bem. Ok, você tá bem? Então você vai. Aí você pode falar em melhorar. Agora, se você tá mal, quem tá mal não precisa melhorar. Quem tá mal precisa transformar, precisa mudar. Certo? Esse é o ponto. A Nanda perguntando: você era um homem amargo? Não me considero. Não me considero, não. Amargo, não. Não me considero que fui uma pessoa amarga ou sou uma pessoa amarga. Não. Não era um homem amargo, não. Não tenho essa percepção, ok? Eu já fui muito triste, mas amargo não. Né? Dentro dessas características da amargura, não, não. Obrigado pela pergunta aqui, mas não. Se tivesse sido também, não teria nenhum problema aqui em falar com vocês, ok? Tá tudo beleza, tudo resolvido, né? Não tenho a ideia de passar uma imagem de Superman, né? Não, eu quero que você entenda que eu passo pelas mesmas situações. Agora, sim, já vivi muito triste, não amargo. Triste por vários outros aspectos, né?
que não envolve esse acúmulo de frustrações, não. Tá bem? Luciano colocou, o meu criou frutos, né? A pessoa conversa como não se fez nada. Lu, todo mundo acho que tem isso, né? Ou quase, né? Tem gente que convive comigo, ou convive entre aspas, né? Tem gente que tem relacionamento comigo, uma relação C ou B, que fez muito mal no passado e hoje acha que tá tudo certo. E tem gente que eu cortei literalmente, eu não aceito sentar e bater papo em hipótese alguma. Então, Lu, tem a ver com a gente, né? É a gente que dá. A pessoa só conversa comigo porque eu deixo. Tem gente que não conversa comigo, sabe por quê? Porque eu não deixo. Eu não dou palco para palhaço e não dou ouvido para pessoas que querem só fazer o mal. Ok? Agora é a gente que se posiciona, é a gente que limita. A questão é que a gente pensa que. Olha a ideia do perdão de novo. Eu tenho que perdoar. Então, perdoar leva, tudo bem. A pessoa pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser e tal. Perdoar não é isso, gente. A ideia errada do perdão mata. E receber em casa o seu exemplar. Por enquanto, no Brasil, é só você clicar no link que está na bio aqui e adquirir. Mas olha, use, use esse livro como um manual para a sua vida. Use como um manual para a sua vida. Não use assim, não é um livro que você vai ter uma história contada, é um manual para a sua vida. Pode ser usado para cabeceira, porque daí aos poucos você vai colocando em prática cada passo. E se você fizer essas 12 semanas aqui, eu tenho convicção que a sua postura de vida muda completamente. Aí muda o jogo. Você volta a sonhar, muda o jogo porque você volta a ter aspirações, a planejar, a construir uma vida financeira melhor, profissional melhor, se encaixar no lugar certo, no momento certo, enfim. Pessoal, fica assim então. Deus abençoe. Um forte abraço para vocês. Deus os conserve. Um excelente restante de semana para vocês. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.